Bom dia a todas e a todos. Então, eu sou o professor André Boniati de Corbélia, Paraná, e estarei falando hoje um pouquinho para vocês sobre o romantismo. Na verdade, uma introdução para o romantismo, supondo que vocês já conheçam o cânone literário, ou a escola literária, ou o estilo literário, ou o período literário que demarca o arcadismo no Brasil e em outras partes do Ocidente, e que podemos conceituá-lo ali pelo século XVIII, né, como nós também conhecemos como setecentismo. É um tempo que também nós chamamos de neoclassicismo, em que entra o arcadismo, né, e Portugal e Brasil, o arcadismo que vem com mais força. E esse cânone ele marca assim, várias modificações, vários pensamentos que é, a, vão reger primeiro o contexto revolucionário em que entramos para o romantismo e vão reger algumas ideias depois do romantismo. É, Intitulamos aqui Um Recomeço de Brasil porque acreditamos que o romantismo no Brasil demarcou realmente esse recomeço. Assim, a exemplo de outros lugares do mundo em que o cânone marca uma ideia nacionalista muito forte. Intenções e tensões históricas, porque as intenções nós vamos mostrar do romantismo no Brasil principalmente, e as tensões históricas porque o romantismo ele parte de um princípio ali, como eu disse, o arcadismo ele parte de ideias iluministas. Essas ideias elas florescem o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade que desemboca na Revolução Francesa e que no Brasil tem suas representações, por exemplo, na Inconfidência Mineira, que acontece um pouquinho antes, alguns meses antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é um marco histórico da contemporaneidade, a Inconfidência Mineira, que é um marco do separatismo entre Brasil e Portugal, uma revolução separatista. Nós tínhamos no arcadismo as revoluções nativistas e separatistas. As separatistas queriam separar Portugal de Brasil, a coroa do Brasil, para que fôssemos independentes. E o que ocorre é que logo após, embora a Inconfidência Mineira seja sufocada, nós temos em 1798, a Inconfidência Mineira, 1789, em 1798 nós temos a Conjuração Baiana, ou Inconfidência Baiana, que briga, luta também pela quebra das correntes, como se fala, né, pela libertação dos escravos. Em 1817, por aí, nós temos também o desembocar de uma grande revolução, que é a Revolta Pernambucana, que também vai buscar o separatismo, todas essas buscando o separatismo. E dessa leva nós chegamos em 1822 à independência, claro, constando já desde 1808 estava a família real no Brasil, que ela veio fugindo das tropas de Napoleão, escoltada pela Inglaterra. Em 1822 a própria Inglaterra também empresta dinheiro para o Brasil pagar sua independência, que seria a contração primeira de dívida externa no Brasil. E nós chegamos então a um período que nós podemos dizer que é de grandes mudanças para o brasileiro, é de busca de identidade. E aí, em 1836, nós temos um marco, aquele ponto datado que marca o início do romantismo no Brasil, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, 1836, de Gonçalves de Magalhães. Mas vejam, Gonçalves de Magalhães, não confundam Gonçalves de Magalhães com Gonçalves Dias. Gonçalves de Magalhães, ele deixa esse marco, mas ele não é um grande poeta, digamos, não é a maior expressão da nossa literatura, assim como Gonçalves Dias é um grande poeta e uma grande expressão. E, nesse sentido, na construção de uma pátria independente, como eu pus no slide ali, a literatura ela tem um grande valor, um valor muito grande, porque a literatura ela vai contribuir com a conscientização de Brasil e vai contribuir também com a constituição dessa identidade brasileira que estamos buscando, porque antes estávamos voltados sempre à Europa, a França era muito presente no Brasil, Portugal era como se nós tivéssemos uma dívida, e agora nós temos que buscar a nossa identidade. E dois aspectos nessa introdução sobre o romantismo, dois aspectos eu ressalto, duas características do romantismo, que é o nacionalismo e o indianismo, que vem fomentar toda essa mudança, toda essa transformação histórica no Brasil. Vocês lembram muito bem do hino nacional. O hino nacional ele é construído, a música dele é construída em 1822, no ano da independência, por Francisco Manuel da Silva,
E Osório Duque Estrada, ele em 1909 ele vai colocar a letra no hino. E quando ele coloca a letra, ele não vai poder fugir dessa questão da identidade, dessa questão do romântica. Então separem sempre, quando falamos em romântico, nesse sentido de romantismo, nós estamos falando numa ideologia, num modelo de pensamento que vem a efervescer-se, a levantar-se, né, num certo período, né, que é ali do século XIX para perto do século XX, que já estamos em realismo, mas é ali no século XIX que se desenrola bastante isso, né? E essa forma romântica, ela preza muito pelo amor de família, por um certo tipo de cristianismo, religiosidade, no caso cristianismo aqui nos nossos ambientes, né, da época, literários da época, e preza muito pelo nacionalismo. E aqui nós temos um trecho do hino que vocês, às vezes nós não vemos que a poesia está em tudo, em todos os dias, em toda a nossa vida. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Quer dizer, aqui no hino nós temos a ressalva de um trecho que é de Gonçalves Dias, que a gente vai se usar aqui para elucidar esse cânone literário, essa escola literária. Minha terra, a canção do exílio, famosíssima, que todos já ouviram um momento. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, nossa vida mais amores. Que é o poema. Então o Estrada ele vai buscar lá no romantismo esse ideal para que nós possamos construir a imagem de Brasil mediante o hino nacional. Aqui nós temos uma pequena introdução tirada do site da Academia Brasileira de Letras sobre Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias, que foi poeta, professor, crítico de história, etnólogo. Ele nasceu em Caxias, Maranhão. Ele nasceu em 10 de agosto de 1823, viveu muito pouco, 41 anos, se eu não me engano, e num naufrágio lá em Maranhão, ele veio a falecer em novembro de 1864. Mas deixou uma marca histórica, literária no Brasil muito grande. E ele vai buscar também um outro aspecto do brasileiro, um indianismo. O indianismo, muitos países estavam buscando heróis representativos de sua história. E Gonçalves Dias foi buscar esse herói também no Brasil, mediante o indianismo, buscando sim essa personagem que pudesse representar a identidade brasileira, que ia despontar, que seria o indígena, porque o negro não seria colocado porque era necessária a escravidão nesse período. Era necessária no sentido realmente da maldade desse povo, mas era necessária para eles. Então eles vão buscar o índio, mas mesmo embranquecendo-o. E aí eu mostro para vocês o Juca Pirama e Juca Pirama, que um pedaço do canto que inclusive lembra o ritmo tribal. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Ou seja, nós estamos falando aqui de um canto de bravura para ressaltar uma alma brasileira que deve ser construída. E agora, a partir dessas reflexões, eu gostaria de apresentar essa atividade para vocês, que vocês respondam no seu caderno no momento. Com base nas reflexões aqui da sala de aula, eu gostaria que vocês mostrassem qual a relevância do pensamento romântico para a construção da pátria brasileira. Eu gostaria que, mediante o Brasil retratado por Gonçalves Dias, que vocês tenham os textos nas mãos, né? Vocês podem ler novamente, e o hino nacional também na capa do seu livro. Então eu queria saber se esse Brasil retratado retrata o Brasil que você vive. Eu queria saber também se você pode elencar uma personagem heróica para o Brasil, se caso ela não fosse esse índio. Você elencaria que personagem heróica para estar construindo a identidade de Brasil para nós? E queria que você justificasse também, eu quero que você justifique no seu caderno, em seu ponto de vista. 4. O hino nacional brasileiro define o nosso povo? Eu gostaria que usasse de 3 a 5 linhas no mínimo para essa justificação e defina brasileiro que você vê de brasileiro com 5 adjetivos. Muito obrigado por assistirem a minha aula e eu gostaria que todos refletissem muito sobre esse momento. Até mais.